É muito dinheiro, é muita dívida, muitos compromissos já assumidos pela prefeitura, pela administração, que a gente tem que equilibrar isso, a gente tem que buscar o equilíbrio fiscal. Nós não podemos prometer coisas que a gente não possa cumprir. Então a gente tem que organizar a casa, a gente vai revisar contratos que a gente tem, vai revisar as compras que existem, vamos tentar melhorar as receitas, vamos ver o que a gente pode fazer com o FAPES patronal, que está em valores altos, que o FAPES patronal é esse 1 milhão de cálculo atuarial que gera alíquota patronal naquele índice, né? Então a gente tem que buscar essas soluções. A gente, nesses 30 dias, a gente mapeou tudo isso, a gente tem um mapa e agora nós vamos começar a fazer algumas mudanças, algumas atitudes em relação a tudo isso. Bom, por outro lado, secretária, tem o índice de 4,77%, pelo que a gente sentiu, e até pelas várias ligações e também mensagens que se recebeu dos funcionários públicos municipais, porque há um questionamento a respeito, dentro da reforma administrativa, alguns cargos de CCs, né, tiveram aí, se for na ponta do lápis, aumentos acima de 35%, enquanto o quadro geral fica com 4,77%. Isso não trará um descontentamento geral do próprio quadro do funcionalismo público municipal, porque nós temos os diretores passam a ser secretários adjuntos com mais ou menos 35% de aumento entre ser diretor e ser secretário adjunto. O descontentamento pode afetar a máquina pública? O que foi feito na reforma administrativa, o único cargo que foi revisto, na verdade, foi criado, foi o secretário adjunto, que recebe 50% da remuneração do secretário. Era um problema que eu entendia também no meu tempo de funcionário, que achava que as responsabilidades do secretário adjunto não eram condizentes com o salário que ele recebia, com o que estava previsto. Mas isso foi compensado eliminando diversos cargos, juntando secretarias, eliminando cargos de secretários. Então tem a mudança estrutural das secretarias, ela compensou esse valor. Eu não vejo que isso seja algum empecilho. E o único cargo que teve essa revisão foi exatamente o secretário adjunto, que foi criado. Não foi revisionado, foi criado. O funcionalismo, a gente está dando a inflação porque é que a gente pode dar. Não podemos, nesse momento em que a gente tem todo esse comprometimento que a gente levantou, dizer, não, nós vamos dar 10% e vamos ser felizes. E depois, se a gente não conseguir pagar? É muito pior tu prometer, tu colocar numa lei alguma coisa que tu gostaria de dar e a gente não tem perna para alcançar isso. Então, isso nós estamos também fazendo uma revisão dos cargos, isso tem que ser, a Secretaria já tem as equipes montadas para revisar os cargos que são necessários, que num segundo momento a gente vai encaminhar, nós precisamos fazer concurso em algumas áreas. Então, tudo isso está sendo trabalhado, além da revisão daquilo que está em andamento, das nossas despesas, das nossas receitas, para buscar o equilíbrio fiscal. Sem isso, a gente não consegue fazer leis ou fazer promessas que não possam ser cumpridas. A gente tem que agir com responsabilidade. Essa é a minha missão, e o que eu assumi com o governo Balardim é de fazer as coisas com responsabilidade, não tem aventura. Sim, porque o adjunto, o salário do diretor, mais ou menos, era 4.700, e como secretário adjunto, esse salário passa a ser 6.500, né? Quer dizer, sobe, aumenta, a despesa aumenta aí nessa questão dos secretários adjuntos. Mas isso ela foi diminuída. Ela foi diminuída compensando com outros cargos que foram eliminados, que não existiam na estrutura, com secretários que foram eliminados, com secretarias que foram eliminadas. Isso está comprovado no projeto de lei que foi para o Legislativo e que foi aprovado. Houve uma redução no valor do CC se todos tivessem sido preenchidos com a lei antiga e se todos forem preenchidos com a lei atual. Tem uma redução. Não houve aumento, houve redução. Tem um único cargo que foi criado, que é do secretário adjunto, e que foi compensado por diversas medidas que tem dentro da estruturação administrativa.
Certo. 101 CCs só no primeiro mês. Esse número vai aumentar, porque tem ouvintes me dizendo aqui, o Everton é um deles, que diminui o número de CCs pela metade se há dificuldades financeiras. A gestão que está aí, ela tem um compromisso de fazer a máquina andar. Nós temos cargos previstos, a gente quer usar esses cargos, a gente quer que eles sejam efetivos, não é para agradar Pedro, Paulo, João. São cargos que a gente precisa para fazer as coisas andar, para se organizar dentro da prefeitura, para fazer cada setor funcionar como deve ser. Então, tudo que está sendo nomeado está passando pelo crivo do prefeito, pela capacidade da pessoa em desenvolver. A gente pode errar? Pode errar, mas tudo vai ser avaliado constantemente pelas secretarias para ter resultado. Essas nomeações têm que ter resultado. Se não tiver resultado, provavelmente vão ser demitidos e vão ser substituídos. Isso é a ordem que a gente tem, todos os secretários estão sabendo disso a cada indicação. Então, tudo passa pelo crivo e passa pela responsabilidade dos secretários fazer as coisas acontecerem e fazer andar. Não vai ter gente encostada sem fazer nada, pelo menos na minha secretaria, e eu vejo que os colegas têm, todo mundo tem esse pensamento. É para trabalhar. Tem muito serviço, muita coisa para ser organizada. Bom, de qualquer maneira, o concurso público sai esse ano, secretária? Nós estamos fazendo esse levantamento de cargos por secretaria, os cargos existentes, os cargos necessários, os cargos que podem ser extintos, a qualificação que tem que ter esses cargos, para depois fazer um projeto de lei, enquadrar esse projeto de lei dentro dos impactos financeiros que ele pode vir a gerar e para depois fazer um concurso. Então, é um processo mais comprido, mais demorado, porque precisa todo esse levantamento, essa responsabilidade, fazer um projeto de lei, a Câmara tem que aprovar para depois fazer um concurso. Então não é uma coisa assim, vamos prometer para junho tem um concurso. Não é assim que funciona. A gente tem que ter responsabilidade e tem que fazer concurso pontual para aqueles cargos que realmente precisa. Bom, 1 bilhão, né, de cálculo atuarial, de déficit, como é que isso vai ser resolvido na prática? Tem um estudo já feito pela administração anterior de segregação de massa, que a gente vai se apropriar agora em mês de fevereiro, estamos agendando para verificar isso com a empresa responsável, que outras alternativas que a gente tem. Tem alguma coisa sendo estudada em propostas no Congresso Nacional, que pode mexer, que não pode mexer. A gente tem que buscar soluções de longo prazo. Isso é um assunto que vai ser constante, não é uma mudança que vai resolver isso. São diversas coisas que têm que ser feitas e que a gente vai propor para o legislativo, para o funcionalismo, para tentar sobreviver. Né? Na verdade, é um problema nacional, não é um problema só municipal. E a gente tem que buscar e tem que ter o entendimento de que a gente tem que fazer algumas mudanças, porque a gente tem que sobreviver dentro do futuro dos funcionários da prefeitura e dos atuais aposentados. Hoje nós estamos com 1.200 funcionários aposentados e 2.100 ativos. Então nós temos não temos 2 ativos para um aposentado. Se a gente contar só os concursados, então muito longe disso. E o mínimo seria 3 ativos para um aposentado. Então essa conta não tem como fechar. Estamos indo para um caminho muito, muito difícil. Bom, de qualquer maneira, um caminho difícil e o prefeito assumir prometendo austeridade, né? Então, é o que a gente espera nos próximos meses, porque a gente sabe que uma prefeitura falida não resolve a vida de ninguém, né, secretária? Exatamente, a gente tem muita demanda, muitos projetos, muita coisa por fazer, problemas de todas as áreas. A gente diariamente é saúde, é educação, é ruas da cidade, meio ambiente, com um monte de demanda, e a gente tem que achar soluções para encaixar dentro desse orçamento que a gente tem, que inclusive a gente está levantando. Por exemplo, todos os contratos que estão na secretaria, a gente está tabulando todos eles e nós vamos chamar os fornecedores para ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai cancelar esses contratos, o que nós vamos fazer? Não adianta a gente ter coisas contratadas que a gente não pode pagar. Eu não posso fechar o mês e ter um monte de fornecedores insatisfeitos, cobrando porque a gente não está pagando, porque está atrasado 1 mês, 2, 3, 4 meses. Eu não posso estar pagando contas de água e luz com 2, 3 meses de atraso, porque isso gera juro, e o juro não adianta em nada. Então, a gente tem que contratar aquilo que a gente pode pagar.
Tá certo, então, secretária. Responsabilidade fiscal. Secretária Rita Garski, da Fazenda, obrigada por falar com a gente. Bom final de tarde, bom fim de semana. Obrigado.